Olá, pessoal, boa tarde a todos. A gente está aguardando mais alguns minutinhos. Eu sou a Cássio. A gente vai iniciar em poucos instantes aí a apresentação dos resultados de novembro e do ano até aqui. Então, mais alguns minutinhos e a gente já inicia, esperar que as pessoas cheguem. Obrigado a todos. Bom, vamos lá, pessoal. Bom, muito boa tarde. Meu nome é Cássio, sou responsável pelo fundo de pensão e junto com, mais uma vez aqui, junto com nossos colegas Guilherme Benites, da consultoria Aditus, a Tiago Belodi, gestor do Plano CD, o Lucas, analista de investimento da Previbayer, e a Michele. A gente está apresentando essa live para vocês, é a última live do ano. A gente vai apresentar os resultados de novembro e os resultados do ano, de janeiro até hoje. E como a gente já tem uma definição de políticas de investimento também para o ano que vem, a gente vai fazer também essa apresentação. O Guilherme vai mostrar alguns comparativos com o mercado, e o Lucas apresenta os nossos resultados aqui e a gente vai para o debate. Com isso, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Vocês, se observaram no começo, tem um QR Code que é do nosso canal no WhatsApp. A gente tem feito algumas alternativas, ampliando nossos canais de comunicação. Então, o WhatsApp, a gente sabe que é um meio onde os nossos participantes também estão. Então, a gente incentiva e pede para que vocês nos ajudem a divulgar esses canais. Com isso, eu passo a palavra para o time aí. Muito obrigado, um abraço. Bom, acho que a gente pode começar aqui com o Benites apresentando algumas alterações de legislação que a gente teve durante o final de 2024 e durante o ano de 2025, e a gente segue com a live. Perfeito, gente. Então, primeiro, boa tarde a todos. Prazer estar novamente aqui com vocês. Agradeço aí quem pôde destacar um pouquinho de tempo do dia, né? Um dia finalzinho de ano, né? Todo mundo corrido, mas legal que vocês possam ter estado aqui conosco.
Bom, para dar um pano de fundo geral aí, né, do que andamos fazendo ao longo desse ano, né? Tivemos algumas alterações regulatórias. Eu destacaria aqui uma alteração que aconteceu no início do ano, que foi a alteração da nossa resolução de investimentos, tá? Assim, nominalmente, só para que vocês tenham familiaridade aí com o tema, foi a resolução 4994. Essa resolução do CMN foi alterada pela resolução 5202, tá? Essa alteração, gente, e aqui sem querer me alongar muito num tema que acaba passando um pouco mais até pelo jurídico, né? Essa alteração foi uma alteração que teve um propósito muito específico do regulador de adequar a nossa legislação de fundos de pensão à regulação dos fundos de investimentos, que estava naquele momento, né, num período de transição, né, e que iria ser totalmente mudada até a metade de 2025. Então, quer dizer, parece fazer sentido, né? Uma regulação muda, as outras regulações que, de certa forma, fazem referência a ela também mudam para se adaptar. Então, foi isso que aconteceu, tá? Em termos de investimentos, olhando especificamente para o nosso caso aqui na Prevbuyer, tá? Não houve nenhuma mudança muito sensível que nos fizesse mudar ou desenquadrar alguma coisa ou ter que rever algum tipo de processo, né? Então as mudanças acabaram sendo muito laterais, muito mais uma questão de forma do que de conteúdo, né? E a gente, teoricamente, poderia ter seguido a vida como se nada tivesse acontecido. A realidade, gente, é que a gente não fez isso, né? Aproveitando essa mudança, né, e aproveitando uma nova classificação de fundos de investimentos e uma nova relação de hierarquia entre os fundos de investimentos, nós também fizemos alguns ajustes aqui. Esses ajustes, para quem vem acompanhando já as nossas lives, eles não são ajustes, né? Não vou contar aqui nenhuma grande novidade para vocês, mas a realidade é que nós fizemos alguns ajustes na nossa estrutura de investimentos, tá? Eles não são decorrentes 100% dessa nova legislação, mas a verdade é que a nova legislação também nos ajudou um pouco, né? E nos impulsionou a fazer isso. Então, ao longo do ano, né? E acho que isso foi um trabalho que não é simples, porque são muitos investimentos, né? São muitos planos, são perfis. Então a gente tem que concatenar tudo isso e tem que concatenar de uma forma extremamente cuidadosa para que a gente não afete o patrimônio de nenhum dos fundos, né? Então a gente tem que fazer isso de maneira muito cuidadosa. Muitas vezes, alguns fundos em que a gente investe, eles têm um resgate que é mais prolongado, então são 30 dias para pedir resgate, receber o dinheiro, enfim. Então, foi um processo que acabou sendo um pouco longo, mas que culminou, né? Eu diria que aproximadamente entre agosto e setembro desse ano, culminou numa situação que nós vemos hoje como muito mais favorável para a Prevbuy. Então, a gente criou os fundos, né? Vocês já ouviram falar disso aqui, a gente já criou os fundos com diversas cores, né? E aí, basicamente, gente, por que é legal a gente ter os fundos com diversas cores? Isso nos permite duas coisas, né? Pelo menos, né? Para não citar uma série de vantagens aqui. Nos permite um controle muito mais próximo de cada uma das classes de ativos nas quais a gente investe, né? O que já é muito bom, porque a gente consegue, né, saber, olha, a bolsa esse mês foi muito bem. A bolsa contribuiu positivamente conosco? Claro, contribuiu muito positivamente porque a bolsa foi bem. Mas a nossa escolha de fundos de bolsa, ela esteve adequada com esse ir bem da bolsa, né? A gente conseguiu ir melhor do que a bolsa ou a gente perdeu em alguma coisa. Então, a gente tem um nível de controle das classes de ativos muito maior, né? E além disso, a gente ainda tem uma situação, né, muito mais favorável em termos de combinar. No final do dia, o que acontece? Hoje, cada um dos nossos perfis, que são onde vocês, participantes, no final do dia investem, e é isso que vocês estão acompanhando, né? Vocês conseguem. O que é um perfil nosso? Um perfil nosso é uma combinação de cores em proporções, né, adequadas para o risco daquele perfil, né? Quem define essas proporções ao longo do tempo? Bom, aí eu não vou entrar aqui no assunto do Thiago, né? Então o Thiago está lá usando a nossa política de investimentos, né? E usando as cores para definir os perfis ao longo do tempo. Mas fundamentalmente, né? Cada perfil passa a ser uma combinação de cores. Então a gente fica com uma situação muito simples em termos de gestão. A gente a gente gere cada uma das cores, né? E a gente combina as cores entre si para formarem um perfil, né? Isso acho que foi um ganho enorme que a gente teve no ano. Isso foi um trabalho bastante intenso, né? O Lucas, né, que o Acácio já apresentou aqui para vocês, o Lucas chegou no meio desse processo, né? Ajudou a gente a constituir isso junto, né, com uma série de atores nessa história, gestores, custodiantes, né? Assim, todo mundo envolvido num mesmo plano.
Infelizmente, né, terminamos o ano com essas cores já bem estabelecidas, né, e hoje a gente pode pensar na política do ano que vem, né, de uma maneira até mais tranquila, porque as cores estão aí, né, e é tão simples quanto combinar cores para a gente chegar em um determinado perfil, tá? Então, a leitura que a gente tem desse ano é um ano que, se pelo lado de investimentos, ele acabou sendo um ano até bastante tranquilo. Isso não quer dizer que foi um ano fácil, né? O Thiago está aqui para falar para vocês, né? Não foi um ano fácil, mas foi um ano tranquilo. Foi um ano em que as coisas, tirando o comecinho do ano, elas caminharam super bem, né? Elas foram numa toada bastante regular ao longo do ano, né? Sob o ponto de vista regulatório e o ponto de vista de estrutura, para nós aqui na Previbire especificamente, foi um ano bastante intenso, com muitas mudanças, mas que termina, né? Ou está terminando, ainda tem mais 10 dias aí, mas ele está terminando de uma maneira muito positiva no nosso olhar, né? Porque a gente conseguiu aí entregar aquele plano que a gente tinha traçado no início do ano, a gente conseguiu entregar bem antes do final do ano, e a gente já vê esse plano surtir um efeito interessante aí para a nossa carteira, tá? Lucas, quer comentar dos resultados? Sim, sim. Bom, boa tarde a todos. Bom, falando já linkando com o Vinícius falou aqui das estruturas, nós hoje já estamos com os fundos com as cores, né? Que a gente está apresentando, são os resultados do mês de novembro. Então, tivemos a alteração também da resolução 61, né, Benítez, e que nos proporcionou a criação de um dos fundos, que é o Turquesa, que é uma das nossas estratégias, que rendeu 0,63% no mês, mas isso é linkado a um fundo com baixíssimo risco, que é um fundo com títulos marcados na curva, e que permite a gente criar um colchão de longo prazo, e já discutimos isso em outras lives, dá uma segurança, né. Para os outros fundos, né, o nosso fundo de liquidez, que é o Buy Azul, vem rendendo bem em linha com o CDI, que é a estratégia dele, então está praticamente colado no índice, né? Já o fundo amarelo, que é um fundo também de renda fixa, mas mais ativo, com estratégia de um pouco mais de risco, no mês de novembro conseguiu retornar um resultado bem positivo, de 2,12, mais que o dobro do índice de referência aí, o CDI, e também ajudou a agregar muito resultado para os perfis que alocam nesse fundo. O fundo Buy Laranja, que é uma estratégia mais diversificada, com investimentos multimercado, trouxe um resultado um pouco mais abaixo, mas bem em linha ainda com o cenário, né, com a classe dele. E aí o fundo vermelho, que é o nosso fundo de ações locais e exterior, que trouxe um retorno positivo, que mais tem contribuído aí, principalmente nos últimos meses, que é essa parcela de bolsa que tem surpreendido até durante o ano. Dito isso, né, mostrando essas estratégias, quando cada uma rendeu, no nosso próximo slide aqui nós temos a contribuição desses ativos dentro de cada um dos perfis, né? Então a gente vê que aquela parcela do vermelho, por exemplo, aqui no fundo agressivo, como é um perfil que aloca mais em renda variável, né, em investimentos atrelados a ações, ele proporcionalmente agregou muito mais no retorno aqui no nosso perfil agressivo aqui do nosso plano CD, que teve um retorno de 2,30% no mês, e os outros perfis também de acordo com a proporção e alocação de cada uma dessas classes, de acordo com o risco que cada um dos perfis admite, né, e proporciona, foi ter esses retornos, né. Então, em novembro ali, para o perfil super conservador, a gente tem um retorno positivo de 0,90%, é um retorno um pouco abaixo do CDI, mas também tem muito por conta do nosso fundo de longo prazo, que é o Buy Turquesa, que é atrelado à inflação e ao retorno dos títulos marcados na curva, que é um investimento de longuíssimo prazo, mas então está bem em linha com o que a gente espera dele. O conservador, 1,18, um retorno acima do CDI, também muito ajudado com a parcela do amarelo, que entregou o dobro do CDI, então essa parcela ajudou muito no conservador, e o moderado com 1,86, assim como o agressivo, foi muito ajudado também, tanto na parte de renda variável com fundo vermelho, tanto na parte de crédito, né, de renda fixa ativa com fundo amarelo. Aí dando sequência aqui nós temos os retornos nos períodos, né, destacando assim o ano de 2025 aqui no nosso plano CD Flex, com essa escadinha, né, do super conservador rendendo um pouco menos em comparação aos demais perfis, e a gente mostra que para o ano de 2025 as alocações estão mais condizentes com o risco que cada um dos planos
Tem, né? Então, cada um dos perfis, desculpa, tem. Então, mostra, esse gráfico ajuda a mostrar isso, que o ano 2025 está mais alinhado com as perspectivas. E que, principalmente o perfil agressivo, vem retornando e vem trazendo um acúmulo maior, agora com um ano mais estável, economicamente falando e etc. Passando aqui, a gente tem a mesma ideia, só que para o nosso outro plano, o prévio leve, com um retorno de 1,03 para o super conservador, 1,15 no conservador, 1,85 no moderado e 2,24 no agressivo. Tem uma pequena diferença, as estratégias são as mesmas, tem uma pequena diferença de retorno, mas isso é devido à alocação, ao patrimônio de cada um desses perfis e cada um desses planos, então gera essa pequena alteração, mas a estratégia é a mesma, e então os retornos sempre estão bem em linhas e também tendo aquela ideia dos fundos contribuindo, né? E aqui nos acumulados também temos essa mesma perspectiva de um ano bem positivo, né, para todos os perfis, principalmente nesses que têm mais risco. Perfeito, Lucas. Vou tomar aqui de novo, então, a palavra, gente. Aqui a gente fez um breve comparativo aqui entre os nossos resultados e os resultados da indústria de forma geral, né? Olhando aí como indústria, fundos de pensão que também oferecem perfis de investimentos aos seus participantes, tá? E aqui a gente usa uma nomenclatura. Veja, cada fundo de pensão tem a sua lógica de perfis, né? Nós temos aqui 4 perfis, né? Algumas entidades têm 3, algumas têm 2, algumas têm 5, né? Eu tenho entidades que têm 11 perfis, enfim. Então, é difícil equalizar todo mundo, né? Numa mesma base. Nós tentamos, né, para fins, né, para efeitos de comparação, dividir a indústria em 3 classes, né? O que a gente chama de G1, G2, G3, grupo 1, grupo 2, grupo 2, grupo 3, pelo tanto de renda variável, pelo tanto de bolsa que tem dentro de cada um dos perfis. O grupo 1 a gente reserva para aqueles perfis que não investem em renda variável, o grupo 2 para aqueles perfis que investem até 20% em renda variável, e o grupo 3 para aqueles que investem mais de 20% em renda variável. A lógica dos nossos perfis, ela não necessariamente, olhando agora para a Previbuyer, tá? Ela não necessariamente tem um alvo de renda variável. A gente aqui não obriga o Thiago a investir 27,3% no perfil agressivo de renda variável. O Thiago tem essa liberdade. A XP, que é a gestora desse perfil, ela tem essa liberdade de escolher qual o tamanho da renda variável de acordo com a sensação que ela tem em relação ao mercado. Tá? Hoje, por estarmos falando, né, de um CDI muito elevado, o que a gente percebe é que a nossa tomada de risco, né, dentro dos nossos perfis, ela é um pouco mais leve até do que a tomada de risco das demais entidades. Isso por quê? Né? A gente tem uma meta para cada perfil atrelada aí ao CDI e à inflação mais alguma coisa. Né? Hoje, com a taxa de juros do tamanho que está, conseguir inflação mais alguma coisa não está tão difícil assim usando instrumentos de renda fixa, e essa é a razão pela qual, eventualmente, o Thiago não precisa colocar tanta renda variável dentro dos nossos perfis. Pode ser que essa realidade, ao longo do tempo, venha a mudar? Sim, pode ser que venha a mudar. E aí a gente tem uma política de investimentos que permite que ao longo do tempo a gente vá se adaptando à realidade que a gente está vivendo, tá? Isso é normal, eu acho que essa é a forma, né, de trabalhar que é mais inteligente, né? Ou seja, a tomada de risco, ela depende um pouco de qual é a utilidade do risco para sua carteira, tá? Dando um passo para frente, Lucas, se você puder só dar um passo para frente na apresentação, a gente tem a comparação aqui, né, dos nossos perfis com os perfis em geral do mercado. O que a gente percebe aqui, né? Chama a atenção o fato de que o nosso perfil o nosso perfil moderado, né, que é comparado aqui ao G2, a gente vê que o nosso perfil moderado ele está melhor do que o grupo 2, né? A gente vê que o nosso perfil agressivo, né, que é comparável ao grupo 3, está um pouco atrás, né, do grupo 3. E por quê? Justamente porque esse grupo 3 tem uma alocação em bolsa muito maior do que o nosso perfil, e tanto no mês, quanto no ano, quanto em 12 meses, a renda variável está surpreendendo para cima. Né? Nessa janela de ano que a gente está avaliando aqui, a renda variável está rodando mais de 30%. Quando a gente olha para os nossos perfis mais conservadores, que a gente está comparando aqui com o grupo 1, a gente vê que esses números estão bastante em linha, né? Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Enfim, aqui eu só queria reforçar um ponto que o Lucas já tratou, mas que eu acho que é sempre importante a gente olhar.
Nos meses em que a inflação vier muito abaixo do CDI, e particularmente em novembro isso está acontecendo, e no ano isso está acontecendo, aquela nossa alocação do turquesa, que é uma alocação voltada ao longo prazo e bastante atrelada à inflação, ela tende a ter uma performance abaixo do CDI no mês. Nos meses em que a inflação vier um pouco mais alto, ela também responde de maneira positiva. Esse tipo de comportamento, ele é esperado, né? E ele é intrínseco a ativos de longo prazo, né? Então, acho que até para fazer uma comparação aqui, até aproveitando o final do ano, né? A gente está super perto da São Silvestre, né? São Silvestre, dia 31/12, quem vai ganhar a São Silvestre? Bom, já deve ter lá os favoritos, né? Eu não conheço tão bem de corrida, mas eu posso garantir a vocês uma coisa: o cara que vai ganhar a São Silvestre não é aquele que nos primeiros 10 metros já vai estar na frente e vai ficar na frente a São Silvestre inteira, né? Esse é o cara que vai segurar o ritmo e na hora que tiver lá na corrida, na subida, que todo mundo começa a perder ritmo, ele passa todo mundo e ele ganha São Silvestre. O nosso turquesa, ele tem esse papel. Ele tem um papel de ser o corredor de maratona, né? Ele tem o papel de que ao longo do tempo, ele pode estar um pouco para trás, pode estar um pouco para frente, mas você não tem que se preocupar com ele no mês a mês. Você tem que se preocupar com ele em 10, 12, 15 anos. É para isso que ele foi feito. Então, eventualmente, em meses muito positivos, a gente pode ver o turquesa nos puxar um pouco para trás. Eventualmente, em meses muito negativos, vai ser o contrário. A gente deveria comemorar ou um ou outro? Honestamente, eu acho que não. A gente deveria pensar no turquesa como uma coisa realmente mais voltada ao longo prazo, tá? Então, para deixar isso aí, né, deixar essa comparação aí para vocês, a nossa visão, né, que em termos de rentabilidade, a gente pode estar um pouco assim, um pouco abaixo. Em termos, né, quando a gente compara risco-retorno, né, quando a gente coloca o risco nesse como ingrediente nessa comparação, a gente tá, né, a gente olha isso todo mês, a gente se sente numa posição muito satisfatória, né, a gente tem agregado um retorno bem interessante, sem necessariamente tomar tanto risco na carteira, tá? Lucas, devolvo aí para você a palavra. Não, Benítez, só para complementar, acho que é importante a gente salientar, né, que você falou, principalmente a gente no grupo 3 ali, que o pessoal está com uma parcela acima de 30% para mais, né, de renda variável, e a gente, nossos estudos, nossas políticas, a gente vai passar pela política, tem um alvo de 19%, 20% ali, e o gestor, sendo ativo, aproveitando esse momento de renda variável acima, né, foi um ano espetacular aí para a Bolsa, né, tem sido até o momento, e a gente tem um alvo de 19, ele aproveitou as bandas dele e chegou numa alocação de 25, quase 26% ali nos perfis agressivos, então ele agregou retorno sim nesses perfis, acho que é importante a gente salientar isso, só que ainda não, assim como ele fez, acredito que os demais ali que tinham um alvo 30 deva ter chegado a Também 33, fizeram. 35. Chegaram a 40 talvez, né? Exato, então também temos que olhar fazer essa análise, né? Então, são duas coisas, né, que você comentou, a gente tem o turquesa que diminui nosso risco, pensa no longo prazo, e que também possibilita essa outra parte, nessa parcela de renda variável, que é um risco maior, ser aumentada, que foi o que o nosso gestor fez e também agregou bastante nesse sentido, tá? Se vocês me permitirem, fazer tentar agregar aqui, eu acho que essas comparações aqui são importantes, porque a gente sabe que o participante faz essas comparações com outros planos. E essas comparações apenas na perspectiva do retorno, elas não dão não mensura a efetiva comparação. Por que não? Porque tem diversos aspectos técnicos que precisariam ser melhor mensurados. Mas, então, por que, de uma forma geral, assim, por que nosso alvo talvez esteja mais baixo do que, então, esse grupo 3? Porque o nosso plano tem um desenho se você faz as projeções das reposições salariais ou dos benefícios que nós vamos entregar na idade de aposentadoria, que a gente analisa aqui, a gente não precisa correr um risco maior de bolsa. Seria interessante, né, quando num cenário como a bolsa está assim, a gente estivesse ganhando mais ou mais exposto. O fato é que a gente tem uma cabeça e a mentalidade aqui de preservação de capital e de entregar um benefício previdenciário. Esse é o fundamental nosso. Então, como nós temos um desenho de plano que entrega 200% de contrapartida,
e tem nesse perfil um horizonte e ainda de longo prazo, a gente não precisa correr o mesmo risco de outros planos. Não sabemos todos esses outros planos como são e quais são a mentalidade dos gestores. Eventualmente, eles podem estar numa população muito mais jovem, com mais horizonte, e aí com menos contribuição da patrocinadora, menos matching, e aí podem exigir um nível de risco maior, o que não é o nosso caso. Mas, de qualquer maneira, essa comparação aqui a gente traz e sempre vai trazer para que vocês tenham essa percepção. Mas a nossa gestão é exclusiva para a nossa massa, para a nossa população. Então, acho que isso é preciso deixar bastante claro também para vocês, não ficarem preocupados da gente eventualmente não estar alocando mais do que a gente ou como os outros mercados, como os outros players do mercado. Era esse meu comentário. Acho que dando continuidade aqui, só passando pelo nosso plano BD, né, que também está com um retorno bem positivo no ano, batendo a meta atuarial e se mantendo bem em linha, com um retorno de 10,08 contra uma meta de 8,40 no ano. É um plano, digamos, mais simples, mas acho que é importante salientar que ele também tem entregado e contribuído. Dando sequência, como a gente comentou, né, estamos efetivando as políticas, né, de investimentos. Estamos ouvindo, Lucas. Tô vendo só a apresentação aqui, eu não sei se tá aparecendo. Tá certo. Ela tá aparecendo aqui. 2026, tá certinho. A política não, tudo bem. E então, para nossa política 2026, já pensando em tudo isso que o Acaso comentou, da nossa massa, da nossa população, como que a gente pensa o plano de longo prazo, né? Então a gente vê cada um dos perfis, qual que é a massa, quanto que a gente tem que calcular de reposição desse salário, qual que é o matching da buyer, do grupo, né? E então a gente chega nas metas de rentabilidade, que estão definidas com INPC, né, que é a inflação, mais um retorno real. Então a gente parte do perfil super conservador, com a meta de INPC mais 4,25, conservador com 5,90, o moderado com 6,60 e o agressivo com 7,40. Isso a gente pensa numa meta de longo prazo, pensando justamente na aposentadoria, né? Ou minimamente num horizonte de 5 anos, que é o nosso horizonte das políticas de investimentos. Feito isso, a gente tenta traduzir isso no curto prazo para entregar um benchmark, que é o que o nosso gestor tem que buscar durante o ano. Com a nossa estratégia do Buy Turquesa, para esse ano, nós dividimos nosso benchmark. Então, 30% disso, das nossas locações, estão atreladas ao fundo Buy Turquesa. Então, esse fundo é um fundo que hoje está com uma taxa média de 7 e alguma coisinha, então a gente colocou no nosso benchmark que 30% tem que dar o IPCA mais 7, que é a meta do fundo, que é a taxa média do fundo. O restante é a gestão dos outros fundos, né? O azul, o amarelo, o laranja e o vermelho, que é a gestão do Thiago, da XP. Então, é os outros 70%. Então, cada um desses perfis vai ter 70% do CDI com um prêmio. Então, um super conservador, 101% do CDI, mais os 30% do turquesa, com um perfil de menos risco, então ele vai ter esse prêmio menor, né, esse 101 do CDI. Já no agressivo, a gente vai subindo de acordo com o risco de cada um dos perfis, evidentemente. Aí no conservador 104, moderado 110 CDI, no perfil agressivo 118, que é para chegar nessa meta de longo prazo. E aí uma coisa que também a gente buscou agregar é mostrar o quanto que isso pode variar. Então a gente tem ali um limite de VAR. O que é esse limite de VAR? É o quanto que o perfil tem de risco, então quanto que ele pode variar. Então os perfis com mais risco, né, com alocações de mais risco, tendem a ter um limite maior, porque eles realmente vão ter isso, né? É o risco, né? Então a gente faz esse limite de VAR e tenta traduzir o quanto que ele pode agregar num cenário, digamos, pessimista e otimista, né? Então, o perfil super conservador, como a gente comentou, é um perfil com menos risco, ele vai variar menos. Então, ele vai ter variações ali de 93% a 105% do CDI.
considerando esses dois cenários. Já o agressivo, o contrário, tem mais risco, etc. Então ele tem as variações maior, podendo, com esses limites, chegar a 35% de retorno do CDI, até 155% do CDI. Então a gente também vai usar, digamos, essas bandas, né, de benchmark também para avaliar, para acompanhar toda a nossa gestão. E aí, dando sequência também, a gente separa as classes, né, que a gente vai investir, de renda fixa, renda variável, investimentos de multimercado, FIPS, etc. Também são avaliados individualmente para ver se estão agregando ou não nas nossas carteiras, e todos eles têm um benchmark e também têm uma meta que são seguidas e definidas na política de investimentos que é dada ao nosso gestor. Tá? Isso para os nossos dois planos CD, né? CD Flex e Prev Leve. Já o plano BD é mais de acordo com a parcela atuarial, com o risco atuarial, né, do plano. Então a gente faz os estudos de ALM e foi dado que para o próximo ano a meta tem que ser mantida e não teremos muitas alterações para esse plano. Só para tentar fazer um resumo aqui, então, o BD é um plano que não tem cota, ele não exige um olhar, não tem extrato, não tem saldo, ele é um plano diferente. Então, por isso que a gente se concentra muito aqui nos dois planos que a gente chama de financeiro, que é o CD Flex e o Prev Leve. A nossa mentalidade há 2 anos, mais ou menos, já vem de redução de risco, ou seja, para a política de 24 a gente reduziu um pouco o risco, para a política de 25 nós reduzimos mais um pouco, e nesse ano nós temos a mesma mentalidade. Não reduzimos mais o risco, nós estamos mantendo o nível de risco, e pensando nos retornos, com o nível de CDI, com o retorno do CDI de 10% de retorno real, e talvez no final do ano, assim, se tudo tiver como a previsão do Focus, né, o cenário Focus, sinalizando uma redução talvez para 12,5% no final do ano. Essas são as projeções. Talvez a gente não é um ano que a gente precisa correr tanto risco. Ou seja, os riscos serão muito mais pelo apetite e pela gestão tática do gestor, não por uma necessidade aqui de política, ou pelo nível de retorno para garantir o benefício na aposentadoria. Acho que esse é um resumo. E vai ser um ano, 2026, o ano de eleição, que sempre tem uma volatilidade. Volatilidade também pode ser traduzida como algumas oportunidades que a gente espera poder capturar. Mas acho que esse primeiro quadro ali, onde fala dos benchmarks e especialmente da variação dos perfis, essa coluna ali de variação esperada do retorno dos perfis, a gente traz para que as pessoas tenham consciência que o nível de risco pode levar a uma excelente performance de 155% do CDI, como também uma performance ruim. Acho que isso é super importante que vocês entendam. E não tem nenhum problema, acho que faz parte do jogo, e no longo prazo a gente espera conseguir capturar sempre uma performance positiva. Para o próximo slide, quem que vai seguir? Já dando sequência, eu vou aproveitar, né, que começamos a falar da política, de cenário, etc. Vou chamar o Thiago para apresentar a próxima parte e mostrar um pouco das perspectivas do gestor para 2025 e como isso pode refletir na nossa carteira. Boa tarde, pessoal. Nosso lado, acho que é o que é importante destacar aqui com vocês, foi um ano que exigiu de qualquer gestor de ativos muita adaptação. Então, eu diria que uma das grandes conclusões que a gente tem é o quão importante é você ter um determinado gestor, você contratar um prestador de serviço no nosso mundo financeiro que consiga se adaptar aos ciclos econômicos e às mudanças de regime que tem acontecido muito rápido.
Então, hoje a gente vive num mundo diferente do que era antes da pandemia, os equilíbrios de mercado, as questões geopolíticas, tecnologia, inteligência artificial, hoje também mexendo muito essas placas. E a grande verdade é que esse ano ele nos lembrou como às vezes a gente fica muito preocupado discutindo aqui o galho da árvore no Brasil e a gente esquece de olhar a floresta. Dando uma retrospectiva muito rápida, nós encerramos o ano passado, exatamente um ano atrás, num tom muito pessimista, numa perspectiva de que o Brasil não sairia do lugar, que o câmbio tinha explodido, a bolsa derretido, e que nós jamais conseguiríamos ter um bom 2025. E a verdade é que, na medida em que o mundo foi se equilibrando de uma outra maneira, diferente do que foram os últimos anos, com o Trump, com as tarifas, com as questões comerciais, com os questionamentos institucionais e um pouco da perda da credibilidade que ele instalou nas instituições norte-americanas, a partir do segundo trimestre desse ano, a gente passou a conviver com um novo regime de mercados em que o capital global passou a ser realocado em outras geografias que não só nos Estados Unidos. Então, o Brasil, que na nossa visão, há um ano atrás, parecia um país praticamente não investível, de repente passou a receber um fluxo global, de novo, dentro de um movimento que não era nosso, não é que o país fez algo que justificasse um otimismo maior, mas o mundo entrou numa dinâmica pró-mercados emergentes, que a gente não via em muito tempo. E a partir de abril, a gente começou a experimentar uma alta expressiva da bolsa, que até então era um ativo que ninguém queria, um ativo que estava totalmente largado, sem fluxo, sem demanda, até porque a gente convive o ano inteiro com juros elevados, a Selic ainda é 15%, mas o quinto item aqui dessa tela, o fluxo domina o fundamento. Isso é muito importante. A gente viu nesse ano como todo esse novo regime favorável a mercados emergentes, Estados Unidos sendo questionados ainda é o melhor país do mundo, é o país que tem as melhores companhias, tecnologia, etc., mas não é o único. Isso permitiu que países como o Brasil pegassem uma casquinha, um pouquinho desse movimento, que foi suficiente para a gente ter um Ibovespa experimentando uma alta de 30% praticamente. Então, o mundo mudou. É importante a gente fazer essa pergunta todos os dias, porque às vezes a gente corre o risco de ficar preso em ideias do passado, em correlações matemáticas do passado e ler um livro de economia e achar que sempre vai acontecer daquela maneira. As coisas estão diferentes. É necessário, quando a gente investe num determinado fundo também, prestando esse serviço a vocês, então as carteiras têm diversos produtos da indústria, da galera que compõe esse ambiente do mercado financeiro, a gente cobra muito isso dos nossos gestores também. Então, aqueles que recebem os nossos recursos para fazer a gestão aqui dos participantes da PrevBuyer, deles é cobrada bastante adaptação, a gente pune bastante os gestores que ficam insistindo em teses antigas, que ficam queimando, né, o nosso dinheiro, tentando estar certo no tempo. Então, esses dois conceitos são muito importantes na maneira que a gente pensa as carteiras, na maneira que a gente propõe fazer essa gestão. Bastante adaptação, entendendo que o Brasil é só mais um país, né? A gente é só um passageiro. Se o fluxo global vem tanto dessa maneira, ele domina o fundamento, a gente fica discutindo o galho da árvore, esquece de olhar a floresta inteira e essa floresta mudou. E o que aconteceu nesse final de ano? Portanto, nós tivemos uma boa performance dos ativos, a bolsa subiu, os ativos de renda fixa performaram bem, as próprias NTNBs performaram bem nessa reta final de novembro. Até o dia 5 de dezembro, o mercado entrou numa euforia grande, talvez em relação à política. Novembro foi um mês em que o Brasil performou muito bem a despeito dos seus pares emergentes. E aí, naquele dia 5/12, a gente teve um elemento que muda um pouco a cara para o ano que vem, que são as eleições. Então, acho que dá para a gente afirmar que as eleições começaram, essa disputa. O que é diferente é que nas últimas a gente via os preços se mexendo a partir das pesquisas já dos candidatos. Então, todo mundo lembra de Aécio e Dilma, todo mundo lembra 2018 Bolsonaro e Haddad, depois Bolsonaro e Lula. O que está acontecendo agora, final de 25, é que as pesquisas estão falando sobre o pré-candidato, é como se a gente estivesse disputando ali a pré-Libertadores, né, o campeonato de acesso para saber quem vai ser o candidato da oposição, se é o Tarcísio, se é o Flávio, se é o Ratinho com o Zema e onde entra o Caiado. Então, a partir de sexta-feira, em que o Flávio anunciou essa candidatura, houve uma certa
um desarranjo ali nessas alianças, a gente está no momento observando como que essas peças se encaixam. Isso freou um pouco esse otimismo que vinha vindo até o dia 5 de dezembro. A Bolsa chegou a atingir um nível de 164 mil pontos, o recorde histórico, que era muito diferente do que a gente pensava um ano atrás. Então a gente trabalhou o ano inteiro com uma atitude positiva em relação a esses ativos, porque os itens 2 e 3 aqui desse slide se mantêm. São dois itens importantes que fundamentam uma decisão técnica, que fundamentam uma boa base para que a gente tivesse aumentado o risco ao longo desses meses. Então, nós temos esse fluxo de realocação de capital global que segue rolando. O mundo segue favorável para mercados emergentes com o dólar fraco, com essa rotação de capital, com os investidores percebendo que os Estados Unidos não é o único destino de investimento. Pode ser 90%. Se ele for 95%, já é bom para a gente. Só não pode ser 100%. Essas condições a gente acredita que estão mantidas. E nós temos como um pano de fundo importante um ciclo de política de queda de juros. A inflação vem cedendo. Hoje nós temos uma Selic de 15%. Esses juros devem cair no ano que vem, a partir de março. É onde estão as maiores apostas. Um ciclo total de 2,5% a 3%. Isso ajuda a Bolsa, isso ajuda os ativos de risco. Sincronizado com queda de juros nos Estados Unidos, que já começou, os juros lá já caiu 0,75%, é um fundamento bom para os ativos de risco, para a Bolsa, para fundo imobiliário, para os ativos de renda fixa em geral. O que deu uma embaralhada é esse ponto número 1, não à toa ele é o número 1, que até então a gente trabalhava com a hipótese de que a disputa eleitoral, como a gente conhece, né, do mercado ficar operando pesquisa, quem está na frente, quem está atrás, eu escutei que um vai passar o outro, a lá S. Dilma, que acho que essa foi a eleição mais, o símbolo maior dessa polarização das pesquisas, a gente acreditava que isso ia começar mais em março, que seriam as descompatibilizações dos governadores, talvez do Tarcísio, quem seria a chapa. Esse negócio foi antecipado, e aí muda um pouquinho essa nossa perspectiva de curto prazo, de que sim, os itens 2 e 3 seguem vigentes, eles seguem importantes para justificar um ambiente mais benigno, mas talvez o item número 1 dá no mínimo, uma freada nesse ímpeto, no mínimo uma postergada naquilo que a gente acreditava que só aconteceria em fevereiro, março. Então nos leva, nós trabalhamos ao longo desse ano inteiro com uma atitude mais pró-risco, uma atitude mais benigna, mais favorável em relação à Bolsa, teve bons resultados, mas agora a gente deve entrar num regime em que as pesquisas vão dizer se o Flávio é viável, se ele não é, como é que vai ser, quem que é a chapa que vai compor com ele. Então nós devemos trazer um pouco mais de cautela nesse final de ano em relação ao que a gente trabalhou o ano inteiro, basicamente para tentar entender como é que essas peças se encaixam. Ainda é muito cedo, né, para dizer quem ganha de quem, porque essas chapas nem estão formadas e tudo mais, mas a gente trabalha com um cenário econômico bom para a queda de juros, então bom para os ativos, para a parte de renda fixa, de bolsa, de fundos imobiliários. Tem também uma queda de juros, políticas monetárias globais, mundo afora, rolando. O fluxo de realocação de capital, que é o que trouxe o Ibovespa a esse nível que a gente viu até aqui. Quem comprou a bolsa foi o investidor estrangeiro ao longo do ano, foi o estrangeiro quem acreditou primeiro, e não porque ele gosta do Brasil, mas porque foi um movimento sincronizado. Todos os nossos vizinhos, México, Chile, Colômbia, Peru, os outros emergentes asiáticos performaram bem, então isso está mantido. Cabe a nós agora interpretar como se desenrola esse xadrez eleitoral, que sim, ele foi prematuro. Então, nos anos anteriores de eleições, em dezembro do ano anterior, não estava tão quente. Na época do Lula e Bolsonaro, na época do Bolsonaro e Haddad, na época do AS Dilma, na época da Dilma e do Serra. A gente já meio que sabia, né, quem eram os candidatos, então essa vez ele tem esse elemento novo. A gente precisa acompanhar como ele se desdobra e navegar com uma cautela mais na ponta do dedo ali, nesse sentido de adaptação, eu acho importante. Da mesma maneira que a gente teve ali em julho, quando vieram as tarifas, lei Magnitsky, censura não, a própria lei Magnitsky, né, contra ministros do STF e tudo mais, aquilo gerou um ruído, a gente esperou um pouco para ver como que se desdobraria, depois se dissipou, as próprias sanções foram retiradas, pode ser que seja mais um ruído novamente. Então a gente economicamente vê bons fundamentos para o ano que vem, sobretudo por conta da queda de juros, porém essa antecipação, esse estresse desses últimos
10 dias em relação às candidaturas, quem é de fato o candidato, nos sugerem ter um pouco mais de cautela. Pode ser que em fevereiro essas coisas se dissipem, a gente já tem algumas definições, a gente volta a ter uma clareza maior sobre como navegar o cenário. Então, a melhor conclusão que eu consigo passar é: o longo prazo ele é uma sucessão de curtos prazos somados. A gente vai mais um pouquinho, vai revendo, vai fazendo. Acho difícil hoje fazer qualquer projeção de longo prazo. Acho que quem tenta erra, talvez faz por obrigação. Nós vimos um acúmulo excessivo da galera, sejam projeções econômicas, seja aqueles portfólios meio estáticos, e a galera sempre atribui o tempo, né? O cara nunca tá errado, é sempre o tempo. Pô, preciso de tempo. A gente não tem tanto tempo assim. Então a gente gosta de pensar ir acumulando esses curtos prazos para que a gente ao longo do tempo sim tenha um portfólio bom, que entrega, que se defende bem, que não dê tanto sustos ou insatisfações aos participantes de cada perfil. E dado que ano que vem tem eleição, a gente mais do que nunca deve ficar sempre vigilante, sempre pronto para mudar alguma coisa, embora o ciclo econômico é favorável para o Brasil, é favorável para a queda de juros, mas a eleição pode trazer um pouquinho de ruído, e é o nosso trabalho ficar em cima disso, sobretudo protegendo as carteiras e potencialmente capturando as oportunidades como elas apareceram no começo, no segundo trimestre desse ano. Então, adaptação, olho na eleição que começou mais cedo e um cenário favorável tanto no mundo externo em relação aos emergentes, quanto a queda de juros que deve começar a partir de março do ano que vem. Obrigado. Obrigadão, Thiago. Eu acho que vocês fiquem à vontade aí para trazerem as perguntas e fazerem alguns esclarecimentos aí. Não sei, Michele, Vini e Lucas, como vocês vão trazer, mas não será um cenário, um ano fácil, como não tem sido esses últimos. A gente tem realmente conseguido aproveitar essas oportunidades mais recentes aí da Bolsa. A gente observou a XP conseguindo realmente fazer uma alocação até antecipada, ainda ali mais fortemente no segundo semestre, e a gente espera que a gente consiga trazer os melhores resultados. Na perspectiva de contribuição para a aposentadoria, a gente tem clareza aqui que nos objetivos de longo prazo a gente tem seguido um bom caminho. É fato também que existe uma contribuição tão relevante quanto tempo e performance, é a contribuição. Então, a média de contribuição dos participantes para a Prevbuy é de 3,5%. Então, existe espaço para uma contribuição maior de 5%, e lembro sempre que tem um matching de 200%. Aqueles que podem, obviamente, até o final desse ano, podem fazer uma contribuição até o limite de 12% da sua remuneração tributável, para também conseguir capturar esse incentivo fiscal. Então, todas as análises que nós fazemos aqui, é óbvio que a gente olha para o estoque de contribuições, mas o desenho do plano ele é feito pensando numa contribuição de 5%. Então, eu incentivo a todos que busquem, tenham um simulador dentro do portal, acompanhem as nossas divulgações, sugiram, participem, se engajem da Prevbuyer, mas não esqueçam também de fazer essa parte importante que é avaliar o nível de contribuições que vocês estão fazendo para o plano. Certo? Tem alguma pergunta aí, Lucas? Você... Acho que tem uma aqui que é bom a gente trazer, que estão perguntando o que mais pesou nos resultados, né, para 2025. Se foi a parcela de renda fixa, renda variável, ou se foi as decisões de gestão, né, e de alocações.
Bom, tenho certeza que, eu acho que o Thiago pode até fazer alguma parte, mas nesse ano, uma decisão que é relevante para o longo prazo, mas que não contribuiu positivamente, mas já era sabido, a gente divulgou isso desde o início, foi a estratégia daquele fundo Buy Turquesa, que é um investimento em títulos do governo, a um bom nível de taxa de 7,3% acima da inflação, que tem um duration, um prazo de 20 anos mais, ou seja, eu acho que eu não sei se é esse exatamente o duration, mas são títulos de bastante longo prazo. E esses a gente é uma estratégia que é realmente para o longo prazo. Que a gente espera nessa projeção de focos, e até mesmo que o Thiago mencionou, que a expectativa é que a partir de março os juros comecem a cair. Então, começando a cair o CDI, nas projeções que nós fizemos aqui em junho, julho, a gente começa a ter um ponto de inflexão e essa estratégia passa a ser vencedora. Esse não é nem da gestão da XP, é uma decisão estratégica mesmo da fundação. E eu acho que até para os ativos que o Thiago faz a gestão ali, mais recentemente, eu acho que contribuiu para a gestão foi a Bolsa. E a gente mesmo conseguiu capturar com o próprio CDI. Tiagão. Obrigado. Eu diria que nos perfis que tem bolsa, a bolsa certamente foi um ativo contribuidor. Os fundos de private equity esse ano não tanto, até pela própria característica dele, de marcação. Então, são ativos que, por um CDI alto, pelo menos a janela anual, né, ele vai ter remarcação no começo do ano, então a gente vai saber no ano que vem o desempenho deles, mas também segurou um pouquinho, então a bolsa foi bem positiva nos perfis 3 e 4. A parte de private equity um pouco menos positiva nos perfis. Os ativos ligados à inflação, as NTNBs, até outubro não haviam performado tão bem. Então a bolsa foi o veículo que melhor expressou esse otimismo de Brasil, porque é o ativo que o gringo compra e tudo mais. As Bs começaram a andar em novembro. Então, a partir de novembro, elas passaram no retorno acima do CDI. O crédito privado teve um ano bom. Então, o retorno composto dos ativos de crédito superam o CDI. E os ativos pré-fixados também tiveram um ano bom até aqui. Então, eu diria que na parte negativa foi mais a NTNB, os ativos ligados à inflação, e uma parcela de private equity que seguraram, e aí nesse caso, principalmente o perfil 2, que é pela característica, porque ele não tem bolsa, ele acaba não tendo uma posição pré-fixada maior. A NTNB, que é o ativo que a gente carrega, que oferece essa proteção contra uma inflação que no Brasil, de tempos em tempos, surpreende. Até outubro não havia sido o ano da B, ela começou a andar a partir de novembro. Muito bom, Tiagão, obrigado. Mais algum ponto? Alguma pergunta? Tem uma aqui, Cássio, na verdade duas, né, mas acho que a gente consegue sintetizar, que estão perguntando o que muda quando eu mudo para um perfil com mais renda variável, né, e se com o cenário atual vale a migração contrária, diminuir o risco e ir para perfis mais conservadores, né. Então acho que é a perspectiva aí mais de risco, né, dos nossos perfis, né. Nossa, esse é muito desafiador, porque depende de cada participante, do horizonte, eu nem vou falar do objetivo, que é um dos itens que sempre se pergunta para fazer qualquer planejamento financeiro, mas considerando que aqui o objetivo é a aposentadoria, saber qual que é a idade, qual que é a distância da aposentadoria que essa pessoa está. Pensando só em cenário, vai ser um ano bastante difícil. Então, se eu vou dizer muito mais o que eu ouço, Guilherme e Thiago podem dizer mais um pouco. É óbvio que a expectativa da Faria Lima, do mercado de capitais, que venha um governo de direita
e isso pode realmente dar uma destravada ainda maior da bolsa e ter um rally ainda maior. Mas ainda assim, 2027 vai ser um desafio para qualquer governo, da perspectiva fiscal. Então, o presidente eleito, ele a depender de como será eleito, ou seja, numa disputa muito justa, talvez seja difícil implementar algumas medidas mais imediatas para contenção talvez fiscal, algumas talvez um governo de direita tenha um pouco mais esse direcionamento. Mas mesmo um governo de esquerda, uma continuidade, vai ter que, de alguma forma, passar essa mensagem para o país, para o mercado de capitais. Acho que Guilherme e Thiago podem até falar um pouco melhor que isso. Nessa situação, o que eu digo para você que perguntou se você acha que é um governo mais de direita, talvez tomar um pouco de risco possa ser mais interessante, o mais aderente a essa sua visão. Perfeito. E se eu puder complementar, Cássio, assim, lembrando também, né, que aqui nós também vamos fazer os movimentos, né? Então, se a coisa começar a ir para um lado, a gente vai estar indo para um lado, a gente vai estar tentando para o outro. Então, lembra só, né, você participante, que o seu movimento, né, nos perfis, né, se você está preocupado com esse ponto, eu acho uma preocupação muito legítima, saiba que também estamos, né, e também vamos defender o perfil à medida que isso aconteça. Então, a gente falou isso bastante em uma live no passado, né, mas assim, lembra só que tem essas duas camadas de movimento, tem a de vocês, né, e tem o grau de liberdade que a gente também tem, que esse ano, o Thiago falou bastante de ter aumentado o risco em alguns momentos, a Bolsa foi muito bem, né, nada impede que em algum momento em que a Bolsa não vá tão bem assim, nós também estejamos reduzindo o risco, e com isso a gente já faz a defesa, né, que você está preocupado aí do seu portfólio. Perfeito. É exatamente isso, né? A observar, eu acho que está muito cedo ainda, embora já começaram a Bolsa e mercado a operar um pouco as eleições, mas a partir de abril isso virão pesquisas muito mais, talvez um pouco mais precisas, com os candidatos mais certos. Os candidatos de verdade, né, Cássio? Com os candidatos de verdade e lá mais próximo ainda para as eleições, eu acho que isso que vai drivar, e o Thiago, no papel de gestor, ele vai acompanhar essas pesquisas, tem um corpo técnico que vai também trazer os insumos para que ele possa tomar alguma decisão nesse sentido de, bom, eu só vou fazer um exemplo aqui, considerando o que já é conhecido. Então, se há uma expectativa do mercado de capitais de um governo de direita, e se as pesquisas estiverem sinalizando que há uma oportunidade no governo, de uma troca de governo, então, provavelmente, a gestão vai aproveitar um pouco esse movimento e fazer mais alocação no sentido de risco. Então, o participante que quiser antecipar isso, por exemplo, nesse momento, mudando de um perfil de menos risco para um maior risco, ele já vai pegar um risco maior. Então, acho que isso que é importante. Essa movimentação do perfil, a gestão já faz, porque ela aproveita os limites superiores da banda, de cada segmento. Então, eu sempre falo, é mais importante que você pense no seu horizonte de tempo e no seu apetite ou aversão a risco para que você escolha um perfil. E perfil é menos sobre operar e alguma coisa mais perene. São menos alterações que a gente precisa fazer e pensando só mais nesse horizonte. Acho que só para encerrar aqui, tentar sintetizar, acho que 3 perguntas aqui, né? Uma, o pessoal perguntando da parte de políticas para o próximo ano, né? Principalmente com a última ata do Copom, que não sinalizou muitas mudanças, nem o começo da queda dos juros. Então, com isso, quais são as perspectivas para 2026? Como que a gestão está enxergando as políticas fiscais para o próximo ano, né? E o impacto, lógico, das eleições do Brasil no ano que vem, que acho que isso que a gente já está comentando.
E para finalizar, tem mais uma aqui que pergunta para um novo participante, né, que vai começar em 2026, qual que é o conselho que a gente daria, né? Acho que, partindo disso, acho que o conselho é começar entendendo as perspectivas, aí eu passo a bola para vocês. Eu pego essa do cenário. A gente trabalha com um ciclo de quedas iniciando em março, entre 2,5% a 3%, mas, de novo, isso estamos falando em dezembro. Se a gente conversar em janeiro, pode ser que as coisas mudem, é o nosso papel também mudar e acompanhar, e principalmente trabalhar a partir das mudanças, né? A gente nunca vai ter uma visão estática, porque a gente falou isso uma vez, agora eu vou morrer abraçado porque eu falei. Então, hoje o cenário que a gente trabalha é esse. Teve o Copom na semana passada, a ata saiu nessa, de fato, mais duro, retirou ali um pouco das palavras sobre a continuidade, mas é um Banco Central que reconhece que a situação ela já é bastante restritiva. E tem um lance que a meta do Banco Central é 3%, né? Então, embora a inflação esteja convergindo para dentro da banda da meta, que é entre até 4,5%, ela vem convergindo, está se aproximando de 4%. E o espaço que a gente enxerga é algo como 2,5% a 3%. Então, a gente trabalhar com uma Selic final no ano que vem próxima a 12%. É verdade que o mercado antecipa, então hoje essa discussão já está nos preços, por exemplo, da Bolsa. Se potencialmente esse ciclo de quedas é ainda maior, pode impactar positivamente a Bolsa, fundos imobiliários em geral, porque esses 2,5 a 3 é o que a gente, entre aspas, já sabe e já trabalha a partir disso. Do ponto de vista fiscal, tem pouca coisa a agregar, porque o mercado ele sempre trabalha muito com essa ideia das expectativas futuras. Então, o que a gente sabe é que é um fiscal que segue pressionado. O governo atual, de fato, entregou duas das promessas de campanha, que era colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. É esperado que no ano que vem o governo siga gastando dinheiro. O ano eleitoral, o único que não fez isso era o Temer, porque ele nem era candidato, né, popularidade baixa, mas todos os governos incumbentes em anos eleitorais gastam dinheiro, seja o próprio Bolsonaro em 2022 gastou bastante, o Lula nas vezes anteriores. Então, isso tudo já está no preço. A grande, como o Acaso colocou, ponto de inflexão é o que acontece depois da eleição. Então, caso ganhe um candidato da oposição falando em ajuste fiscal, a gente deve experimentar um mercado muito otimista. Caso ganhe o Lula, será necessário ver como eles vão endereçar essa questão que é um pouco aquela dinâmica à la Dilma em 2014, né? Gasta aí, ganha, depois a gente acerta as contas. Aquele ajuste fiscal meio mal executado em 2015. Então, o fiscal hoje, o que a gente sabe, a gente já sabe. Ele está, sim, apertado, mas tudo vai depender do que será feito a partir da eleição. É mais óbvio o que as chapas opositoras dizem em relação a isso, é menos óbvio, mas caso aconteça, a gente vai ter que estudar, vai ter que entender como o governo atual trataria a questão fiscal caso ele seja reeleito. Então, a eleição é o ponto-chave para o fiscal, e essa queda de inflação é o ponto-chave para a política monetária, para a queda dos juros, um ciclo que deve se iniciar a partir de março, de aproximadamente 2,5% a 3% de queda. E aí, Tiagão, só para complementar, aí você usa sua bola de cristal e quais as perspectivas de rendimentos aí para 2026? Perspectivas do quê? Desculpa? De rendimentos. Rendimentos, rapaz. Bom, a gente deve trabalhar com CDI. O CDI deve render acumulado uns 13% a 14%, porque ele começa o ano em 15%, vai caindo, então na média vai dar uns 13,5%, alguma coisa assim. A gente acha que essas rendas fixas, né, com as contas de hoje, com a informação que a gente tem hoje, as próprias NTNBs podem render alguma coisa como CDI mais 1% a 2%, então rendimento próximo de 15%. E a Bolsa, ela é um cenário, ela caminha para ter, então ela tem primeiro uma sustentação de queda de juros, etc., que é muito bom. No entanto, a gente tem a eleição. Então, assim, você tem um bom cenário macro para a Bolsa. No entanto, a eleição pode fazer esse negócio ou não ter efeito, ou ter um efeito muito exponencial. Então, a Bolsa é difícil fazer conta porque as pontas são muito abertas, né? Você pode ter uma mega apreciação dependendo de quem ganha, e talvez se o governo atual ganha, não tenha tanta apreciação, tenha uma apreciação menor. Mas eu diria que nesse nosso universo, a partir do CDI estimado de uns 13,5%, daria para a gente trabalhar com uma renda fixa NTNB próximo de
14,5 a 15, acho que são números críveis. A parte pré-fixada por aí também. A bolsa vai depender muito de como se desdobra a eleição, que pode ser alguma coisa entre 150 e 250 mil pontos, né? É difícil, é muito amplo, é difícil fazer qualquer inferência sem a gente saber quem é o candidato, né? De fato é o Flávio, com a rejeição que ele carrega, beleza, aí a gente vai fazer umas continhas, mas hoje a gente não sabe quem é a chapa, né? Você tem pelo menos 5 nomes que poderiam encabeçar uma chapa opositora, então é difícil fazer uma projeção da bolsa hoje. Talvez em março fique um pouco mais tátil. Ótimo. Então, acho que acho que essa live aí de março vai ser importante. Vou ver se a gente Na live engaja de mais março a gente cobra. Exatamente. Falou, tá Quero falado, agradecer. Agradeço a todos aí. Obrigado ao time que ajudou nessa live. Guilherme, Benítez, eu sei que você está com o tempo apertado aí. Muito obrigado. Obrigado, e Thiago, mais Cássio. uma vez, um abraço para vocês. Excelente ano para todos aí. A todos vocês. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, gente.